dos Apóstolos, no capítulo 2, nós vamos ler o capítulo 2, a partir do verso 42. Amém? Verso 42 ao verso 47. Quero agradecer a Deus pela oportunidade também de estar com a minha mãe aqui, meu marido, minhas amigas ali da sede, a Josi. E eu fico muito feliz quando eu estou com as minhas amigas cultuando ao Senhor. Vocês são minhas amigas também, mas eu trouxe as amigas para reforçar hoje. Amém? Obrigada. Queridos, Salmos 2, Atos 2, capítulo 42 ao 47, começando, diz assim no verso 42: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentavam ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Podeis assentar. Então nós estamos fazendo uma leitura aqui que nos apresenta um momento, na verdade nos apresenta um resumo de como a igreja primitiva era. Nós estamos estudando sobre a história da igreja pela manhã. E durante a manhã nós somos lembrados como a igreja nasceu. Qual foi o ponto-chave, o ponto alto que desencadeou esse movimento, que é uma organização, uma comunidade, uma união de um corpo. E esse momento nasce em Jesus, com Ele, desde o Antigo Testamento. Porque quando nós ouvimos as profecias sobre Jesus, aquilo já apontava para a pessoa dele e para a salvação dele. Mas quando nós vimos a história dele sendo realizada, ele vivendo entre nós, ele passando por todas as aflições, passando pelo madeiro, então nós vemos que o cumprimento do que foi predito no Antigo Testamento se realizou totalmente no Novo Testamento. Havia uma expectativa dos homens para a chegada dele, então ele chegou, e quando ele chegou, ele desenvolveu o seu ministério, e depois ele morreu no madeiro. E quando ele ressuscita, ele faz um momento ali com os discípulos em que ele faz uma orientação de como os discípulos deveriam seguir a partir da sua ascensão aos céus. Nós estamos falando de uma pessoa que o mundo esperava, que o homem esperava, que a nação humana esperava, e que ele passa por um processo de rápido que o leva, que o mata e tira ele de quem estava esperando. Aquele era como se fosse um momento de separação. Mas o que nós vimos depois da morte e ressurreição de Jesus foi, de fato, o cumprimento do que eternizaria a igreja na terra e a igreja para a eternidade. A morte e ressurreição de Jesus inicia a igreja na terra. Então nós vemos que quando ele está ali conversando com os discípulos, instruindo os discípulos sobre o que iria acontecer, sobre como eles deveriam viver depois que ele partisse, nos mostra que Jesus estava preparando os discípulos para começarem a igreja. Eu fiquei pensando, por que Jesus passou ainda 40 dias depois de ressurreto, sabendo que ele iria voltar para o céu? Para preparar
os discípulos para iniciarem um movimento, para iniciar uma organização, para iniciar uma família, para iniciar um novo povo, de maneira diferente, de maneira nunca vista antes. O povo já tinha costume de ir para o templo, o povo já tinha costume de ir para a sinagoga, o povo já tinha costume de ouvir a palavra, de fazer sacrifícios quando pecava, mas o povo ainda não se via como família. O povo ainda não se relacionava como unidade. E é Jesus que ensina, convivendo com os discípulos, andando com os discípulos, o que era ser igreja, o que era ser família, o que era unidade. Inclusive, quando ele ora, a última oração sacerdotal, o que ele diz para o Senhor, o que ele diz para o Pai? Que haja unidade entre aqueles que ficaram, como ele era um com o Pai. O que Jesus estava mostrando para nós era que aquele ensaio de igreja, aquele ensaio de vida em comunidade, iria nos ensinar como nós iríamos viver na eternidade com o Pai. E ele diz: eu oro não por esses que estão me vendo, eu oro não por esses que estão caminhando comigo, eu oro por todos aqueles que não me verão, que não me conhecerão e ainda assim serão alcançados com a salvação. Aquilo era uma flecha que ele estava lançando diretamente nos nossos corações e nos tornando igreja, e nos tornando um com o Pai, um como ele era. Aleluia. Então eu fiquei me perguntando: por que, Senhor, que ele ficou 40 dias? Porque ele queria que nós entendêssemos como deveríamos fazer depois da sua partida. Ele ficou ensinando, ele ficou instruindo, e ele ficou dizendo como deveria ser. É como quando um pai e uma mãe estão educando os filhos para quando eles se tornarem adultos, para quando eles tiverem a sua própria família. Como é que vocês vão agir? Vocês vão agir assim como eu estou agindo com vocês. E ele fez isso com os discípulos. E o que é interessante é que não eram muitos, eram só 12, naquele momento 11. E ele instruiu e ele disse: ficai em Jerusalém, eu vou partir, mas virá, eu vou rogar ao Pai que venha um Consolador, que vai estar com vocês, revestindo vocês, capacitando vocês, porque agora vocês são a semente do meu sangue. Vocês são a semente que vão germinar por onde vocês passarem, e a igreja vai crescer, ela vai florescer. E aí ele ainda disse em outras passagens: bem-aventurado aquele que sofre por amor do meu nome, porque ele já dizia: não será fácil, mas vocês serão bem-aventurados. E aí eu fico pensando, como que a história da igreja primitiva, como que a gente pode aprender com eles nesse tempo, nós ocidentais da igreja moderna? Porque nós estamos em um continente totalmente diferente, com cultura totalmente diferente, em um tempo totalmente diferente. Muitas coisas que tem na Bíblia, muitos usos e costumes que tem na Bíblia não se aplicam com a gente, porque nós somos ocidentais, porque nós somos modernos, porque nós somos de um tempo totalmente diferente. Foram 2000 anos que já se passaram, mais precisamente 2023 anos que nos separam de Jesus até aqui. Como a história da igreja lá primitiva nos ensina hoje, aqui, agora, nesse momento que nós estamos vivendo. E para nós que estamos aqui, para cada um de nós que veio aqui hoje, como eu posso aprender com eles? Será que o que nós temos vivido hoje pode se assemelhar com o que eles viveram naquele tempo? Será que eu posso fazer um paralelo com a área 11? O que a igreja na área 11 tem vivido que possa ser comparado com a igreja primitiva? Como a igreja aprende com eles a lidar com os ataques e as perseguições do dia a dia de hoje. Os nossos ataques hoje não são iguais aos ataques que a igreja vivia naquele tempo. Quando a irmã estava cantando a
ilustração tão preciosa de como era o sofrimento da primeira igreja, como eles eram dilacerados, queimados, degolados, eles eram acendidos como tochas, eles eram mergulhados em piche, aquele óleo preto, amarrados em altos postes, e eles acendiam o corpo dessas pessoas para fazer a claridade da cidade em Roma. E essa canção diz assim: eu queria estar lá. É bonito, é poético, mas vamos pensar realmente. Você já imaginou você ver aquela carne, sentir o cheiro daquela carne queimando, a fumaça do corpo sendo queimado porque ele era cristão? Aquele tipo de atrocidade era monstruosa demais, era violento demais, era gráfico demais. E como é hoje a nossa perseguição? A gente não é queimado pelas ruas, a gente não é dilacerado em covas de leões. Onde está o nosso ataque como igreja hoje? Dá para comparar o que a gente está vivendo hoje com o que eles viviam? Aí você vai dizer assim: talvez não, irmão, talvez eles sofreram mais. Nós sofremos na mesma medida. Sabe por quê? Porque o nosso sofrimento é um sofrimento adequado para esse tempo. O nosso sofrimento é a descredibilidade da nossa fé. O nosso sofrimento é a descredibilidade da família. O nosso sofrimento é o ataque à santidade, é o ataque à fé, é o ataque à verdade. É tão bonito falar fake news, mas fake news nada mais é do que mentira. E quem é o pai da mentira? Satanás. E ele está reinando. Hoje nós não estamos sendo queimados, mas nós estamos lutando contra o ataque dentro da nossa casa, a nossa família, aos nossos filhos, aos nossos casamentos, ao nosso trabalho, à nossa mente, ao nosso coração, à nossa alma, o nosso espírito. Ficar firme no Senhor tem sido o maior ataque. Acreditar em Deus, acreditar que Ele pode, acreditar que Ele não mudou, é o maior ataque, irmãos. Se manter firme nas promessas, como foi cantado aqui hoje, é um ataque muito forte e muito poderoso, muito arquitetado. Essa igreja que poderia estar lotada, que não teriam bancos ou cadeiras para suportar a quantidade. O esvaziamento é um ataque, sabia? A quantidade de pessoas que aceitavam Jesus há um tempo atrás, quando você lançava o convite, era absurda. Hoje a gente agradece quando uma alma vem à frente e se converte. Isso é um ataque, é ou não é? Vocês enxergam como um ataque? A relativização do certo, a mentira, é um ataque. E ela queima, queridos, tanto quanto o nosso corpo está em um poste iluminando uma cidade. Nós temos sido atacados o tempo inteiro, como igreja, como corpo de Cristo. E sabe por que a gente não percebe esse ataque? Porque ele não é gráfico, ele é nas regiões espirituais. Ele é inteligente, ele é ousado, ele é manipulador. É uma coisa sutil que entra e tira a nossa vontade de orar, e tira a nossa vontade de jejuar, e tira a nossa vontade de vir para a igreja, e tira a nossa vontade de vir para o ciclo de oração, e tira a nossa vontade de se levantar para a escola bíblica. Então você diz assim: será mesmo se é tudo isso? Não acho que ser queimado dá para comparar com a falta de fé. Dá ou não dá? Durante a pandemia, nós vimos muita gente apostatando da fé, crentes, que diziam: meu Deus, está acabando tudo, Deus, com certeza, se Deus estivesse no controle, isso não estaria acontecendo. Apostatando da fé, negando que Deus é soberano em todo o tempo. Isso é um ataque. Isso é um ataque. Um ataque para esse tempo, com armas desse tempo.
precisamos entender e ser revestidas em Deus. É por isso que esse ano, sobre o conhecimento, é tão importante para nós. É por isso que os cenáculos você não pode perder, os encontros você não pode perder, porque você vai estar sendo equipada, instrumentalizada para reconhecer o ataque quando ele aparecer. Em Atos 42 nós vimos que a igreja de Cristo, a igreja primitiva, ela perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E eu destaco aqui quatro coisas: a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. O que é a doutrina dos apóstolos? É o ensinamento. Aquela igreja primitiva, ela sofria muitos ataques, mas ela continuava crescendo. Sabe por quê? Porque ela era ensinada. Ela ouvia a palavra, ela estudava a palavra da boca dos apóstolos. Eles eram dedicados a estudar a palavra. Eu vi recentemente uma amiga colocou assim um texto para mim: como é ruim estudar, como é ruim se concentrar, como é difícil ter disciplina na leitura. É muito difícil você repetir, você ficar horas ali tentando se concentrar. Tem gente que não consegue ler, tem dificuldade para ler, fica logo com sono, fica logo cansado. Quantas vezes a pessoa gosta do louvor, acha o louvor maravilhoso, mas na hora da palavra está cochilando? Porque a palavra exige o quê? Atenção, conexão. E essa atenção e essa conexão é o que te faz internalizar. E o que o apóstolo Tiago diz, é o que te faz viver a palavra. Ele diz: não sejais ouvintes esquecidos. Porque se você ouve e você deixa passar e não pratica, aquela palavra não serviu para você. Quantos congressos, quantas palavras, quantas ministrações você já ouviu e você nem se lembra? Chega em casa e já esqueceu, levou a tapada, esqueceu. Por quê? Porque aquilo não foi vivido, praticado. E aquela igreja, ela perseverava no ensino, perseverava no estudo, perseverava na sistemática. Irmãos, eu tenho que dizer para vocês, eu sou uma adepta ferrinha da escola bíblica. Desde que eu aceitei Jesus, eu sou adepta da escola bíblica, do estudo sistemático. E eu digo para vocês que o estudo faz a gente crescer. Eu estava conversando com a minha mãe hoje e a gente falando sobre isso. Muitas palavras são tão rasas, tão simplórias, porque a pessoa que ministrou não estudou profundamente. Mas quando a palavra ela é estudada, ela te dá profundidade, e o público e a igreja sente o diferencial, porque gera vida e gera conhecimento em quem está ouvindo. Então aquela igreja, ela crescia, ela expandia, porque ela perseverava no ensino, na doutrina dos apóstolos. Outra coisa que eu destaco era a comunhão. Aqueles irmãos, eu li aqui para vocês, aqueles irmãos, eles tinham comunhão. E veja o que é colocado aqui: em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais entre os apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, comunhão. Aí diz que eles comiam juntos, eles se alegravam, eles estavam repartindo o pão juntos, comunhão, celebração. Quantas vezes nós não conseguimos ter comunhão com os irmãos da nossa igreja? A gente está tão apressado, a gente vive no mundo do rápido. O nosso tempo é rápido. Eu quero culto rápido, eu quero um louvor rápido, eu quero que a palavra seja rápida. Se atrasar qualquer coisa, está custando demais. A gente quer tudo rápido, a gente não quer gastar tempo. A comunhão exige esforço, a comunhão exige aceitação, a comunhão exige perdão, a comunhão exige entender a limitação do seu irmão. A comunhão faz você perceber que nem todos somos iguais e que alguns que precisam de mais esforço do que outros. A comunhão é aquilo que te faz aceitar o irmão como ele é, entender
Bíblia, eu sei cantar, eu sei orar. Engano. Nós precisamos desses irmãos. Nós precisamos dessas irmãs. Nós precisamos desse confronto. Nós precisamos do olhar julgador do outro. Sabe por quê? Quando alguém olha pra gente e você percebe que a pessoa está vendo um defeito de nós, a gente corre e se ajeita. É ou não é? Quando você percebe que está desalinhado, que você vê que os outros estão vendo que você não está bem, o que você faz? Se alinha. Não é assim? Fica com raiva um momentinho? Fica. Mas muda. Muda ou não muda? Toda vez que alguém lhe corrige, você fica com raiva. Mas aí você vai mudar, porque aquilo vai virar um alerta. É ou não é? Amém? Amém. Aleluia. Isso muda a nossa vida. Agora imagine, você não vai congregar com ninguém. Você não quer ir para a igreja, porque toda igreja tem defeito. Eu sou perfeita lá em casa. Quem é que vai dizer meus defeitos? Quem é que vai me apontar? Como é que eu vou me inspirar em mulheres ainda melhores? Mulheres mais fortes do que eu? Então quando você está em comunhão com os irmãos, você se espelha em alguém. Você olha para aquela pessoa e diz, eu quero ser como ela. Ou então você diz, eu não quero ser daquele jeito. É ou não é? Então você vai olhar para essas pessoas na comunhão e vai crescer com eles. E eles vão crescer com você. Você pode fazer seu culto em casa, você pode ter seu devocional em casa, mas você precisa da comunhão, da igreja, dos irmãos, da instrução, da palavra. Você precisa disso. É o seu alimento espiritual. Não pense que você sozinho vai crescer em Deus sem esse momento na coletividade. Outra coisa que nós vimos é o partir do pão. O partir do pão é o que a gente consegue entender pela semântica. É comer juntos. É conviver comendo. Quinta-feira, acho que foi quinta ou foi quarta-feira, dia 8, eu ministrei sobre o poder que tem de cura em volta da mesa. Como é importante você entender que quando você come junto, você está chamando o pão da presença de Deus para estar ali. Quem é o pão da presença? Jesus. Ele é o pão da vida. Por que Jesus sempre comia com os discípulos? Por que Jesus sempre comia com as pessoas? Por que Jesus sempre compartilhava refeições? Por que Jesus nos promete que Ele está preparando uma festa nos ares para nós estarmos com Ele e nós vamos sentar à mesa dEle? Porque comer juntos é muito importante. Nós comemos com quem nós amamos, nós compartilhamos, nós estamos ali em família. É por isso que nós temos que cear pelo menos uma vez por mês. É por isso que nós temos que comer com os irmãos pelo menos uma vez por mês. É bom quando a gente tem um irmão que chama para o almoço? É. Mas se não chamar, venha para a Santa Ceia e coma ao lado dele. Quando nós vemos lá em Coríntios, como é que os irmãos faziam, era diferente de nós. Aqui a gente come só um pãozinho pequeno e um cálice pequeno. Mas lá, como que era? Eles traziam a comida de casa, os ricos traziam bastante comida, os pobres traziam pouco. Inclusive o apóstolo Paulo repreendeu, porque estava ficando assim, uns ostentando muita comida e os outros só com uma coisinha simples. Por isso que foi padronizado para o pão e o vinho, para que todos comessem de forma igual. Isso é muito importante, comer juntos. E naquele dia que eles sentavam para comer, eles faziam o quê? Como era o culto primitivo? Eles ouviam a palavra, eles oravam, eles cantavam salmos e eles comiam. Porque comer juntos, o partir do pão, significa algo poderoso. A presença do pão da vida estar ali. Glória a Deus. Aleluia. E a outra coisa, eles perseveravam nas orações. A gente sempre sabe da importância de orar, do valor da oração. E aquela igreja era uma igreja que orava. A doutrina dos apóstolos era o ensino da palavra, a comunhão
ele pode se resumir em 2 pontos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Como que eu posso ver isso nesse salmo, no verso? Estou encabulada com salmos, né? Vocês perceberam? No versículo 42, como eu posso ver amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a mim mesmo? Quando ele diz, por meio do conhecimento da palavra, você vai amar a Deus sobre todas as coisas. Quanto mais você estuda a palavra, mais você ama a Deus. É ou não é? Quanto mais você estuda, mais você ama a Deus. E quando você ora, quanto mais você ora, mais você se aproxima de Deus, mais você fica íntimo dele. Então a igreja primitiva, ela amava a Deus sobre todas as coisas, porque ela conhecia a palavra e ela orava. E o segundo princípio, amar o próximo como a ti mesmo. Como eu vejo isso? Na comunhão com os irmãos, sendo família. Aquela igreja, ela era tão família que eles faziam o quê? Eles vendiam as suas propriedades e eles dividiam o dinheiro entre os irmãos. Imagine como seria isso hoje. O irmão que tem uma terra e tem aqui a igreja precisando, está passando por necessidade, aí o pastor diz, agora nós vamos fazer o seguinte, vamos pegar a terra do irmão, vamos vender e vamos dividir esse dinheiro aqui. Como será que os irmãos reagiriam? Lutei tanto para comprar essa terra, agora o pastor que eu estou vendo, né? Não vai dar certo. Por que isso não dá certo hoje e dava certo naquele tempo? Porque era outro tempo. Como é que o pastor faria hoje para esse tempo? Vamos fazer uma cesta básica e a igreja toda traria a cesta básica. Precisa vender a casa dos irmãos? Não. Os irmãos estão precisando de roupa, vamos fazer um bazar e dar roupa para os irmãos. Precisa vender a fazenda para comprar roupa para os irmãos? Não. Vamos fazer um grande sopão para dar para os irmãos. Nós podemos ter a mesma comunhão que aquela igreja tinha, amando o nosso próximo, ajudando o nosso próximo, compartilhando com o nosso próximo, sem precisar vender o que a gente tem. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Amém? Amém. E outra coisa, amar seu próximo, sentando à mesa como o corpo de Cristo. Nós precisamos exercer o prazer de estar com os irmãos, o prazer da comunhão. Fizemos um café da manhã, que alegria, todo mundo vem, vamos comer juntos. É um almoço que a igreja está promovendo, vamos estar todo mundo juntos. Vamos fazer um aniversário, nós aniversariantes do mês, é um prazer estar todo mundo juntos. Vamos celebrar a comunhão de estarmos juntos. Essa passagem nos mostra que a igreja primitiva, ela vivia em conformidade com a palavra. Essa era a fórmula que fazia com que ela prosperasse e ela crescesse. Amando a Deus sobre todas as coisas, se relacionando com Deus, orando, conhecendo a palavra, se dedicando ao estudo da palavra e amando o seu próximo, vivendo em unidade com Ele, suportando as aflições com Ele. Quantas vezes nós temos a notícia de que o irmão está passando por uma grande luta, às vezes é dito aqui no púlpito, o irmão está passando por uma batalha, chama para orar, aí você se levanta e ora, passou da porta e a gente nem lembra mais. A gente não se envolve com as causas. A gente não sente que aquilo é nossa dor também. A gente não sente que aquilo é um problema nosso. A gente simplesmente vive. Depois que sai da porta, a gente esquece. Quantas vezes a gente vê um irmão da igreja e passa por ele na rua e às vezes nem cumprimenta? Levanta só assim. Por que isso acontece? Como é que nós vamos viver a eternidade juntos? O amor precisa ser praticado e exercido dentro da nossa família espiritual, assim como na nossa família consanguínea. Exercer amor, conviver em amor, para suportar as adversidades. Quando a igreja foi revestida, naquele momento, no dia de Pentecostes, 120 foram cheios ali. E as pessoas que estavam em volta ficaram tão atônitas, ficaram assustadas. Chegaram a dizer ali, nós
em Atos capítulo 1, eles estão bêbados, eles estão embriagados, estão com demônios, estão com monstros, estão com... fora de si, porque eles estavam recebendo algo sobrenatural. E quem estava recebendo estava entendendo. Quem estava no movimento estava sabendo o que era, mas quem estava fora estava assustado, estava atônito. E era aquela conexão com o Espírito Santo que fortaleceu eles e que fez com que eles se desenvolvessem, crescessem e ganhassem uma multidão. Quando nós estamos na mesma sintonia, revestidos com o mesmo Espírito, nós nos entendemos. É ou não é? Nós nos entendemos. Quando o fogo começa a pegar e queimar, nós nos entendemos. Eu vejo às vezes postagem de vídeos com pessoas cheias de poder e pessoas criticando. Ih, mas é feio isso aí. Isso aí é tão estranho, rodando, dançando, caindo no chão. Isso é feio. Até blasfema. Porque não entende. Porque não está na mesma sintonia. Porque não conhece o mesmo Espírito. Porque não está na mesma dimensão. Quem é espiritual, entende os espirituais. Quem é carnal, entende os carnais. Como igreja de Cristo, nós precisamos ser espirituais. Promover a espiritualidade. Fomentar o estudo da palavra. Se dedicar ao jejum. Se dedicar à oração. Se dedicar à vida em comunhão com os irmãos. Nós aprendemos hoje pela manhã como a igreja cresceu, mas ela só cresceu porque ela estava em comunhão. Ela só cresceu porque ela estava convicta do revestimento do Espírito. Nós precisamos estar convictos. Esse dia é o dia de olhar para a igreja primitiva e se lembrar por que eles cresceram. Como aqueles ataques não dispararam. Como os ataques de hoje podem estar tentando nos paralisar como igreja. Esse é um tempo de reflexão, queridos. Esse é um tempo de pensar. Até que ponto a igreja está avançando. Até que ponto a igreja não está só com números. Até que ponto a igreja realmente está revestida pelo poder do Espírito Santo de Deus. A igreja primitiva era sólida, ela era firme, porque quando Jesus disse lá em Mateus, capítulo 16, verso 18, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, sobre a qual as portas do inferno não prevalecerão, ele estava lançando uma promessa e estava gerando na igreja uma esperança de que nós não seríamos abalados, feridos, machucados, porém não derrotados. Amém? A igreja nasceu com essa esperança, com a força e com a vitória em Cristo Jesus, de que não seremos abalados. Os discípulos, eles ensinavam a palavra, eles ensinavam a orar, eles ensinavam a se relacionar como família. A igreja continua crescendo com o apóstolo Paulo, com os apóstolos que enviaram as cartas, que até hoje elas trazem consolo para a igreja. Os problemas que nós temos hoje em relacionamento na igreja são os mesmos que eles tinham, mas eles não tinham a palavra para buscar como nós temos hoje. Nós nos espelhamos na igreja primitiva. É muito importante nós entendermos esse tempo. Que nós saibamos que a nossa vida, ela se espelha na vida de Cristo, que ensinou uma igreja a crescer, apesar de toda a perseguição, apesar de todas as adversidades, apesar de todas as batalhas. A igreja permanece há mais de 2000 anos, marchando para se encontrar com Cristo Jesus. Amém? Toda glória a Ele. Eu quero louvar a Deus por essa noite. Essa é uma palavra de reflexão. Essa é uma palavra de entendimento. Você vai sair daqui entendendo que se você buscar o Senhor, se amar o Senhor sobre todas as coisas, você vai querer conhecê-lo pela palavra. Você vai querer buscá-lo em oração.
igreja é um corpo. É um corpo articulado, com membros, todos com a importância, todos ligados numa só cabeça. E a cabeça é Cristo. Vamos nos colocar de pé agora? Vamos fechar os nossos olhos. Quero que esse momento seja um momento nosso. Quero que você feche os seus olhos e você não pense em ninguém que está ao seu lado. Eu quero que, enquanto os seus olhos estão fechados, você olhe apenas para o Senhor. Quero que você faça o seguinte: coloque a mão no seu coração e faça uma oração a Ele, pedindo a Ele: Senhor, se há algo em mim, Deus, que precisa ser limpo, para que eu me veja como corpo de Cristo em unidade com o Senhor, para que eu me sinta, Senhor, pertencente ao corpo do Senhor, em unidade com os meus irmãos, que Tu venha limpar nessa hora. Eu quero Te pedir, Senhor, que todo aquele que tem me impedido de orar, de conhecer mais da Tua palavra, de ter mais vontade de Te servir, eu quero que nessa hora, Pai, Tu venha sarar em mim. Limpa, Senhor, a minha cabeça, limpa, Senhor, o meu corpo, limpa, Senhor, os meus pés, limpa, Senhor, as minhas mãos. Peça agora para o Senhor. Ó Deus e Pai, nós queremos, Senhor, Te agradecer. Te agradecer, Senhor, pela Tua palavra viva, pela Tua palavra que foi deixada para que nós pudéssemos ser lembrados de quem é o Senhor para nós. Nós queremos, Senhor, Te agradecer porque a Tua palavra, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o nosso caminho. É ela que clareia, Senhor, por onde nós devemos passar. E é na Tua palavra que nós vimos o registro da igreja primitiva. Foi lá, Senhor, que Tu deu orientação para os apóstolos, para criarem, Senhor, o maior movimento dessa terra, a igreja de Cristo aqui, Senhor. E essa igreja vem vencendo milênios, vem vencendo, Senhor, oh Pai, debaixo da Tua mão, debaixo da Tua graça. E nessa hora, Deus, eu quero Te pedir que cada pessoa, Senhor, aqui hoje, venha valorizar a presença do Senhor. Pai, que venha se ver como corpo de Cristo, venha reconhecer a sua importância nessa obra poderosa, até que Tu voltes, Senhor, até que Tu voltes, ó Deus. Nos prepara como corpo de Cristo, nos faz viver, Senhor, como igreja unânime, como Tu eras, Senhor, como Pai, em nome de Jesus.